Essa live é pra você, tá ansiosa, que coisa boa. Ó, essa live é pra você que tá começando agora a sua jornada no mercado de trabalho, pra você que tá iniciando agora, ou pra você que tá tentando se recolocar depois de um bom tempo, ou pra você que quer aprender mais, que quer aprender sobre um olhar, uma perspectiva diferente, né, sobre esse tema, que é metas. Então, mas principalmente pra você que tá tentando iniciar no mercado de trabalho, pra você que tá começando agora, que ainda não tem nenhuma experiência no currículo, fica comigo até o final, que essa live é pra você. Depois dessa live, você vai estar muito mais preparado para sua próxima entrevista. E é isso, assim, os benefícios, né, que você vai ter hoje com essa live, eu quero que você tenha muito certo que hoje você vai aprender a como responder, né, essa pergunta para o recrutador sobre esse tema que é vendas. Me confundi toda agora, sobre esse tema que é metas e cobranças. Como é que você vai responder para esse recrutador de uma forma com que ele confie em você, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, mesmo que você esteja começando agora, né? Mesmo que você seja tímido. Priscila, eu sempre travo, principalmente se for para falar de metas. Então, você vai aprender, né, um formato de como você estruturar de forma estratégica a tua resposta, de como você principalmente abrir a sua mente para esse tema, para que você consiga estruturar essa resposta da forma mais estratégica possível, para que esse cara confie em você. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem é novo aqui no perfil, meu nome é Priscila Torres. Eu atuo na área varejista há 20 anos. Trabalho aqui na associação como secretária executiva há 12 anos. E há 6 anos eu venho transformando toda a minha experiência em missão. Que missão é essa? Ajudar pessoas a passar no processo seletivo, né? Ajudar pessoas a trazer a sua melhor versão. E assim, o meu objetivo é fazer você entender que, mesmo que você seja uma pessoa que esteja começando agora, que você não tenha nada no seu currículo, mesmo que você seja tímido, é possível sim se comunicar de uma forma confiante para conquistar a vaga que você tanto sonha. Metas e cobranças. O que o recrutador quer ouvir para confiar em você? O que é que esse cara quer ouvir para confiar em você? Não tem como fugir disso, né? Quem vem pro varejo, quem atua no varejo, não tem como fugir de metas. E para fazer você entender assim sobre isso, sobre esse tema, eu já poderia chegar aqui. Quem já acompanhou outras lives minhas sabe que eu sempre, na hora de mostrar, eu acho que eu já falei aqui, modelo certo, não é um modelo, é uma possibilidade de resposta estratégica. Mas assim, sempre que eu trago essa possibilidade de resposta, eu apresento um modelo, né? Um modelo, uma estrutura, para que você consiga, dentro dessa estrutura, montar a melhor resposta dentro do seu universo. E eu poderia já chegar aqui agora e já mostrar essa estrutura. Só que não ia adiantar, sabe? Não iria adiantar se a tua mente não estiver aberta para esse tema, né? Para as coisas que eu quero trazer. Eu gosto de contextualizar, porque eu preciso que você entenda como isso funciona, para que você consiga construir lá na frente a sua melhor resposta para responder ao recrutador, né? O recrutador, ele pode te perguntar sobre metas e cobranças de 1 milhão de formas diferentes, e eu quero que você consiga construir essa resposta também de 1 milhão de formas diferentes dentro da sua verdade, entendeu? Então, o contexto é para isso, é para que você consiga entender, é para que você não fique preso em um modelo de resposta. No final, eu trago aqui um exemplo, mas não é que você tem que responder desse jeito. Você tem que entender para que você consiga construir. Eu vou te mostrar um modelo muito simples que você vai pegar papel e caneta. Tem que treinar. A mesma coisa numa entrevista. Se você for para entrevista, não quero estudar não, eu não tenho que treinar não, eu vou na sorte. Você vai responder de qualquer jeito, você vai falar de qualquer jeito, você não vai estar preparado. E aí você não vai passar, sabe? Não é sobre decorar nada, é sobre entender. E é por isso que eu sempre trago o contexto. Eu quero que vocês entendam. Porque o grande momento da live, o grande boom da live é esse agora. Não é o final, assim, não é só o modelo. Né? O modelo é muito importante, a estrutura é muito importante, porque eu vou trazer aqui uma estrutura extremamente estratégica para vocês. Mas essa estrutura não vai adiantar se a tua mente não abrir agora. E é por isso que eu vou jogar aqui agora na tela 3 perguntas para a gente começar a abrir a nossa mente sobre esse tema, metas e cobranças no varejo. Mas vamos seguir. 3 perguntas. Quando eu trago essas perguntas, é justamente para que vocês consigam abrir a mente sobre isso, assim, para que vocês consigam compreender. Nesse processo que vocês vão estar abrindo a mente, se esse cara fizer essa pergunta, né, sobre metas, sobre cobrança de qualquer outro jeito, você vai conseguir responder, porque você já vai ter estudado esse contexto. E a primeira pergunta é a seguinte, vamos para a primeira pergunta para a gente ir contextualizando isso. O que o recrutador está avaliando quando fala de meta? O que é que ele está avaliando quando ele traz isso? Na hora que ele te pergunta, o que é que ele está avaliando ali? Ele não quer saber, por exemplo, se você é perfeita. Não é. Tem gente que pensa assim, meu Deus, eu tenho que demonstrar a perfeição nesse momento. Não, ele não quer entender se você é perfeita. Ele quer entender se você tem postura, se você tem maturidade, se você vai conseguir ter maturidade para trabalhar sob pressão. Então, ele quer entender isso, assim, ele não quer uma imagem perfeita sua, então você já tira essa preocupação, tá certo? Segunda pergunta.
Por que a palavra meta dá tanto medo em quem nunca trabalhou com isso? Normalmente, quem nunca trabalhou com meta, né? Eu já estive nesse lugar e mesmo ficava desesperada. Por quê? É porque normalmente a gente associa muito meta à possibilidade de fracasso. A possibilidade de não conseguir. Meu Deus, então se eu... A loja tem uma meta. Então se eu não bater aquela meta, eu não passo. Eu não fico, se eu não bater 3 vezes. Eu já ouvi muito isso. Meu Deus, eu acho que se eu não bater durante aqueles 3 meses ali, eu não vou ficar muito tempo. Então a gente tende a associar muito esse tema à possibilidade de fracasso. E por isso que a gente tem esse medo, assim. Por isso que dá esse medo e a gente tem que começar a desconstruir isso. Qual erro faz a candidata se queimar sem perceber? Qual é o erro que faz a pessoa se queimar? Olha, eu sempre vou trazer isso, porque é uma coisa que eu vejo muito, que os recrutadores falam muito, que são as respostas genéricas. E o grande problema da resposta genérica é que, assim, o que faz uma resposta, por exemplo, ser uma resposta genérica? Como é que ele sabe que é uma resposta genérica? Porque você não justifica. Você responde, sei lá, eu gosto de trabalhar com meta. E não fala mais nada, você não justifica, você não... Então, assim, esse é um erro básico que vai... Por isso que eu digo, assim, não entra nessa de querer decorar uma resposta. Então, eu vou esperar o exemplo que Priscila vai me dar lá no final. O exemplo é só um exemplo. Eu quero que você aprenda a estrutura. Eu quero que você aprenda isso aqui, esse contexto. Eu quero que você abra a mente aqui agora. Porque eu sei que quando eu te passar a estrutura para você montar a sua resposta com as suas palavras, você vai conseguir fazer isso em qualquer momento da sua vida, em qualquer entrevista, e não vai ser genérico. Né? Eu vou tentar jogar aqui na tela os benefícios. Eu sempre trago os benefícios. Que benefícios são esses, Priscila? Você precisa entender o benefício de conseguir responder bem uma pergunta dessa. Na hora que ele olha pra você e ele pergunta como é que você lida com metas e cobranças, o que é que você ganha respondendo, como é que, sabe? Então vamos lá. Primeira pergunta, né, sobre a importância dos benefícios de como você responder bem uma pergunta dessa. O que meta significa no varejo? O que é que meta significa, assim, no varejo? O que é que isso significa? Meta, minha gente, claramente uma oportunidade de tudo que você pode realizar. Assim, na verdade, tudo que você é capaz de descobrir aonde você pode chegar. É a oportunidade que você tem para descobrir isso, é através da meta. E é por isso que ela é muito usada mesmo como uma ferramenta de desenvolvimento. Porque é através da meta que você descobre tudo que você é capaz de realizar, tudo que você é capaz de... onde você é capaz de chegar, sabe? Então, tem gente que pensa assim, né? Associa só a venda a dinheiro, mas não, até a sua vida pessoal mesmo. Então, assim, meta é isso, assim. Meta, de forma geral, é uma oportunidade de tudo que você pode conseguir realizar. Sabe? Próxima, já ia tentar botar aqui na tela de novo. Próxima pergunta, O que o recrutador quer sentir na sua resposta? Quando você responde pra ele, o que é que ele quer sentir na sua resposta? Ele, como eu tinha dito, né? Ele não quer sentir que você é perfeita, não é sobre perfeição. O recrutador, ele quer sentir se você é treinável, se você é uma pessoa treinável, se você é uma pessoa resistente ou não, se você é uma pessoa frágil ou não. É isso que ele quer sentir. Ele quer sentir que você é... Não, essa pessoa, eu consigo treinar essa pessoa. Porque assim, vamos imaginar que é uma pessoa sem experiência nenhuma. Né? É uma pessoa que é primeiro emprego, que tá lá. Ele quer sentir através da sua resposta que você é uma pessoa treinável, que você não é uma pessoa frágil. É isso que ele quer sentir. Terceira pergunta, pra gente finalizar aqui os benefícios. Como alguém sem experiência pode passar confiança? Como é que, mesmo você sem experiência nenhuma, você pode passar confiança para esse recrutador? Através do seu comportamento. E o seu comportamento, e para você deixar muito claro o seu comportamento, você vai demonstrar, você vai falar para ele que você é a pessoa que vai pedir orientação, que você é a pessoa que vai estar disposta a aprender com feedback. Você vai deixar muito claro o seu comportamento para ele. É isso que vai fazer ele confiar em você. Afinal de contas, você é uma pessoa que não tem experiência nenhuma, né? Assim, a gente tá imaginando aqui, hipoteticamente, uma pessoa que tá começando agora. Então, para que você faça com que ele confie em você, é através do seu comportamento. E aí você vai detalhar isso para ele. Você vai falar isso para ele. Não tem outro caminho. Lá no início, 20 anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu não fazia ideia de onde eu iria chegar. Eu não fazia ideia de tudo que... Eu não conseguia mensurar ainda tudo que eu ia... Há 20 anos atrás eu não conseguia ter a certeza de onde eu queria chegar. Eu sabia que eu não queria ser uma profissional comum. O que é ser uma profissional comum, Priscila? Uma pessoa que sai de casa, vai trabalhar, chega lá, faz exatamente aquilo, o que foi acordado para ser feito, exatamente nada mais além disso, e volta para casa e amanhã a mesma coisa, e volta para casa e amanhã a mesma coisa, e fica nesse... Não, eu queria ser a profissional, eu sempre quis ser diferente, eu sempre quis ser a pessoa que ia me destacar de alguma forma. E se para isso eu tivesse que fazer um pouco mais, então eu estava disposta a fazer. Então, há 20 anos atrás eu não sabia tudo que eu iria conseguir construir profissionalmente, mas eu sabia que eu não queria ser comum e eu sabia que eu queria conquistar muitas coisas. Eu sabia, por exemplo, eu já tinha muitas metas, eu queria sair da favela onde eu cresci, eu queria ter a minha casa, eu queria ter o meu carro, eu queria ter a minha faculdade, quem sabe um dia uma pós-graduação. Então eu tinha muitas metas. E aí, no decorrer... Assim, conforme a minha trajetória foi acontecendo, eu fui aprendendo a lidar com muitas responsabilidades, eu fui aprendendo a lidar com novos desafios, eu fui aprendendo a resolver problemas, eu fui aprendendo a trabalhar sob pressão. E isso tudo me fez descobrir
Isso me fez descobrir, assim, tudo que eu era capaz de realizar, né? Conforme eu ia fazendo, conforme eu ia conseguindo conquistar, aquilo foi me mostrando a minha capacidade de conseguir realizar as coisas, de conseguir fazer as coisas acontecer. E quando eu olho pra minha postura, tem uma coisa que eu sempre fiz muito. E é esse, pra mim, esse é o grande ponto dessa live, assim, esse é o grande... Eu queria que vocês conseguissem olhar pra meta, da mesma forma que eu olho quando eu tenho um novo desafio profissional. Eu queria que vocês conseguissem olhar pra meta dessa forma. Porque eu sei que foi isso que eu fiz a vida toda, e assim... Eu fiz isso a vida toda, o que eu vou falar agora, e eu consegui sair da favela onde eu cresci, eu consegui ter a minha casa, eu consegui ter a minha graduação, eu consegui ter a minha pós-graduação, eu consegui ter no meu segundo carro. Então eu consegui realizar muitas coisas por conta disso. Então, quando eu tenho um novo desafio profissional, qual é a pergunta que eu não faço? Que eu já fiz algumas vezes, mas qual é a pergunta que quando eu vou fazer, eu digo, não vou fazer essa pergunta. Quando eu tenho qualquer novo desafio profissional pra realizar, pra fazer, eu não faço essa pergunta, que é, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de realizar isso? E das poucas vezes que eu fiz, eu logo saí. Eu logo mudei a pergunta. A pergunta que eu faço quando eu tenho qualquer novo desafio profissional para realizar é: o que é que eu preciso fazer para conseguir conquistar isso? Para conseguir construir isso aí? O que é que eu preciso fazer? Vocês percebem a diferença da pergunta? Na primeira pergunta, quando eu pergunto assim: meu Deus, será que eu consigo? Meu Deus, será que eu sou capaz? É uma pergunta que volta o meu olhar totalmente para o problema. O meu olhar fica totalmente voltado para o problema, o que me faz sentir medo, o que me faz me sentir insegura. E tá tudo bem você sentir medo, porque é natural do ser humano, né? Sentir esse medo, sentir insegurança. Mas você não pode deixar com que o teu medo te paralise. Então, se você em algum momento se fizer essa pergunta, já muda. Não. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Porque essa pergunta, ela volta o teu olhar totalmente para ação. Ela faz você agir. Porque você vai ter que começar a se mover para conseguir realizar aquilo. E foi isso que eu fiz a minha vida toda. Né? E eu avancei muito, e tudo que eu quero conquistar ainda, eu vou continuar fazendo da mesma forma. Então a grande sacada é essa, assim, eu sei que você pode estar pensando assim, tá, Priscila, mas isso não é pra mim, eu sou tímido, eu tenho medo, eu travo só de falar de meta, e tá tudo bem se sentir assim, sabe? Eu também já senti muito isso, principalmente se você tá começando agora, assim, não tem como fugir muito, assim, não tem como fugir desse primeiro sentimento, sabe, que a gente sente, porque é natural do ser humano. Só que eu quero que você tenha muito firme assim na sua mente. Eu quero que você, a partir de agora, o olhar que eu quero que você tenha sobre metas e cobrança é o seguinte: primeiro, cobrança, gente, cobrança. O que é cobrança? Cobrança não é grito. Não é grito, não é briga, não é nada de ruim, assim. Cobrança é uma expectativa clara, né? O cara tá ali, o teu líder vai estar ali pra te acompanhar. O que o recrutador tá querendo entender quando ele pergunta isso é justamente como é que você lida com orientações, com ajustes no dia a dia. Ele tá querendo entender isso. Então, já começa a virar essa chave na tua mente, sabe? Porque aqui é feito, muitos processos seletivos é feito aqui na minha sala, e as pessoas já chegam apavoradas, porque vai trabalhar com meta, porque vai ter a cobrança. A cobrança é uma expectativa clara, que a pessoa vai deixar claro pra você o que é que ele espera de você. Ah, Priscila, mas eu não sei, eu não vou saber. Você não vai reprovar. O recrutador, eu te garanto que ele não vai te reprovar porque você não sabe. Porque ninguém nasceu sabendo. Ele vai te reprovar se ele sentir que você não é treinável. Isso te reprova. Ele vai te reprovar se ele sentir que você é resistente à mudança, se ele sentir que você é uma pessoa frágil, se ele sentir que você vai desabar na primeira situação de pressão que acontecer na loja. É isso que te reprova. Não é o fato de você não saber. Ninguém nasceu sabendo. Ah, Priscila, então eu tenho que amar metas agora e agora ser apaixonado. Não. Você tem que ter postura, posicionamento. Você tem que mostrar pra ele que você tem postura, você tem que mostrar pra ele que você vai ter pequenas ações no dia a dia que vai fazer você alcançar sua meta, que você vai ser a pessoa que vai ter humildade pra pedir orientação, pra pedir ajuda. Isso é posicionamento, sabe? Então, assim, eu quero muito que o teu olhar mude sobre esse tema. Porque se não mudar, você fica muito refém de sentimentos que vai te causar insegurança, que vai te trazer medo. Então, primeiro, antes de falar estrutura, e eu queria tentar colocar, eu vou tentar mais uma vez colocar aqui na tela, não sei se eu vou conseguir, mas assim, antes de falar estrutura, o que é que você não vai falar para esse recrutador? De jeito nenhum. Você não vai falar que você é ansioso. Eu gosto de meta, mas assim, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Você não vai dizer assim, olha, como eu tô começando agora, eu prometo dar o meu melhor. Se você falar que você promete dar o seu melhor, você tem que justificar, sabe? Você tem que dizer assim, eu vou dar o meu melhor porque eu vou fazer isso, isso, isso. Você não pode dar a resposta vaga. E você também não vai dizer, principalmente, ou que não sabe, ou que não gosta. Até porque se você se colocou naquela situação de ir para aquela vaga e trabalhar com aquilo, então é algo que você tem que querer estar disposto a aprender. Meta, você não pode ter medo da meta, você tem que ter curiosidade, é uma coisa que tem que despertar a curiosidade.
Porque você vai avançar com aquilo, você vai descobrir tudo que você é capaz de realizar através daquilo ali. Entendeu? E aí vamos agora para o modelo de... E a estrutura é a seguinte. Imagina, é como se fosse 3 partes. É como se você tivesse que fazer... Eita, eu tenho que responder. Eu tenho que montar uma resposta para falar sobre o que é que eu acho, como é que você lida com metas e cobranças. Então você tem que montar uma resposta. O teu exercício é esse. Então você tem que montar uma resposta. São 3 frases. Na primeira frase você tem que mostrar... acho que eu não consigo botar na tela não. Na primeira frase você tem que falar algo que demonstra a sua maturidade para aquele tema, para a situação que você, para a forma como você olha aquele tema ali. Você é uma pessoa que você não tem experiência nenhuma, você está começando agora. Então você tem que demonstrar o seu foco em construir essa primeira frase eu quero demonstrar maturidade sobre esse tema aqui. Então você vai construir a sua primeira frase demonstrando maturidade. A sua segunda frase, você tem que montar 3 frases, tá? Essa é a tua estrutura, montar 3 frases. A tua segunda frase, você tem que falar sobre a sua postura. Tem que ser uma frase que você deixe claro como é que você lida, por exemplo, com cobranças. Né? O tema é esse, metas e cobranças. Como é que você lida com isso? Então, nessa tua segunda frase, você vai tentar bolar uma frase que você deixe claro como é que você lida com cobranças. E a terceira frase, a palavra-chave é a ação. O que é que eu vou fazer para conseguir chegar lá? Então, a estrutura é essa. Maturidade, postura e ação. Você sabe que, para falar desse tema, isso são 3 palavras-chave que eu pontuo como sendo assim, muito estratégicas, porque é isso, a ideia é você conseguir responder isso de forma segura, de forma estratégica. Então, você vai montar essa sua resposta com base nessas 3 palavras. Primeiro, eu tenho que deixar muito claro a minha maturidade, depois a minha postura. A sua postura é como você lida com essas cobranças, e a terceira é a ação. É o que é que você vai fazer para conseguir atingir aquilo. O recrutador perguntou para o candidato, né, como é que você lida? Como é que você lida com metas e cobranças? E a pessoa respondeu assim, ó. Eu entendo que meta faz parte do varejo e que ela existe para a loja ter resultado e organização. Frase 1, tá? Eu gosto de ter clareza do que é esperado. Se eu perceber alguma dificuldade, eu prefiro pedir orientação e ajustar rápido do que eu ficar travada. Segunda frase. Eu me comprometo com o que for combinado, acompanho o meu resultado e busco melhorar um pouco a cada semana. Perceba, na primeira frase a pessoa diz o seguinte, eu entendo, ela diz que entende. Ela não demonstra medo. Olha, eu entendo que meta faz parte do varejo. A meta existe para que a loja tenha um resultado. Então, a sua primeira frase, quando você for treinar aí, você vai falar algo que demonstre maturidade. Você não vai demonstrar que fale medo, insegurança. Então, ela diz, eu entendo que meta faz parte do varejo. Na segunda frase, eu digo que tem que ter o quê? Postura. Então, na segunda frase, olha como ela joga para o recrutador. Ela diz o seguinte, eu quero ter clareza, eu quero saber exatamente o que é esperado de mim. Né? Para que ela possa acompanhar. E ela diz assim, se eu travar, se eu tiver dificuldade, eu vou perguntar, porque eu prefiro perguntar do que travar, do que estagnar, do que não alcançar a minha meta. E na terceira parte, você sempre tem que trazer uma ação. Então ela diz assim, olha, eu me comprometo com o nosso combinado. Eu vou acompanhar a minha meta semanalmente. Então, assim, é uma pessoa que está começando agora, é uma pessoa que não tem experiência nenhuma. O cara vai olhar para ela e ele vai confiar no que ela está dizendo. Porque ela está demonstrando maturidade, ela está mostrando a postura dela, ela está dizendo como ela vai fazer. Então é muito diferente. Mas para responder assim, para responder dessa forma, né? Existe essa estrutura e agora você tem que treinar. Porque assim, sinceramente, isso aqui é só uma possibilidade. O recrutador, ele pode te perguntar sobre metas, sobre cobrança, ou sobre, enfim, de várias formas diferentes. E aí você vai responder como, né? Eu espero muito que atualmente que você tenha virado uma chave na sua cabeça sobre esse tema e que você entenda que para tudo é preciso ter estrutura, sabe? O problema não é você ser tímido, o problema não é você ficar nervoso, o problema é você não ter estrutura. É a estrutura que traz segurança, é a estrutura que reduz a ansiedade, que vai fazer você ficar mais tranquilo. Então é isso, esse é o momento agora. Se alguém aqui na live ficar com dúvida, manda aí, eu vou ficar atenta aqui. Manda tua dúvida, deixa tua dúvida nos comentários. Priscila, eu não entendi, como é que eu posso falar aqui sobre maturidade? Enfim, manda tua dúvida. Se você não compreendeu alguma coisa, se você for fazer entrevista essa semana, fala comigo no meu WhatsApp, me manda um direct. Eu tô aqui para te ajudar a passar nessa entrevista. Se você conhece alguém que vai fazer processo seletivo, encaminha, essa live vai ficar salva, essa live também vai pro YouTube. Aqui na bio do Instagram tem um link já do YouTube. A gente faz um resumo, a minha equipe vai fazer um resumo dessa live com as melhores partes dela e vai levar esse resumo pro YouTube. Então, você vai poder assistir novamente, já envia para aquele amigo, curte, comenta, compartilha. Quando você faz isso, o Instagram ou o YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. E eu tenho certeza que se você treinar, você vai chegar mais preparado na sua próxima entrevista. Muito obrigada pela presença e segunda-feira tem mais, tá? É isso, valeu!